Olá, vamos falar sobre funções essenciais da Justiça na Lei Orgânica do Distrito Federal. Eu estou falando a partir do artigo 110 da Lei Orgânica. Quando eu falo em funções essenciais da Justiça, são funções que vão apoiar a nossa Justiça, que é o caso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que é o caso da nossa Defensoria Pública, e vamos também falar da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ok? Então, é importante sabermos e vamos começar com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, vamos começar no artigo 110. Venha comigo, olha só. Procuradoria-Geral do DF. A lei orgânica nos coloca esse conceito. A Procuradoria é um órgão central do sistema jurídico do DF de natureza permanente. Então ela faz parte do nosso sistema jurídico do DF e ela é permanente. Quando eu falo que ela é permanente, é porque ela vai existir. Eu não posso, o governo, acabar com esse órgão e criar um outro órgão. Ela vai sempre existir, tem previsão na lei orgânica do Distrito Federal. Importante sabermos as funções ou competências da nossa Procuradoria do DF. Quando eu falo em competência, ela representa o Distrito Federal, judicial e extrajudicialmente. Aqui é um primeiro ponto, porque nós atualizamos isso na lei orgânica. A lei orgânica anterior falava que a Procuradoria defendia o governo do Distrito Federal. Aqui estava errado e foi julgado inconstitucional. A Procuradoria ela é um órgão de defesa judicial e extrajudicial de todo o Distrito Federal. E quando eu falo do DF, é do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E ela vai alcançar também, claro, a Câmara Legislativa, no Poder Legislativo, vai alcançar o Tribunal de Contas. Então ela defende tanto o Executivo, quanto a Câmara Legislativa, quanto o Tribunal de Contas. É um órgão de defesa de todo o Distrito Federal e isso está corrigido na lei orgânica, não temos mais aquele problema do passado, que a lei orgânica falava apenas Executivo. Tranquilo? Mas venha comigo, olha só, representa a Fazenda Pública perante os tribunais de contas, promove a defesa da administração pública, dos interesses da justiça, representa sobre questões de ordem judicial, sempre que o interesse público, a aplicação do direito o reclamarem, promove a uniformização da jurisprudência administrativa, ou seja, todo entendimento administrativo é de competência da Procuradoria do DF, compila, reúne, organiza a legislação do DF, tem a função de orientação jurídica normativa para a administração pública, direta, indireta e fundacional. Então ela faz uma orientação jurídica e faz cobranças de dívidas. Bom, o que eu tenho que ter cuidado aqui é fácil. Tudo bem, eu tenho uma relação de competências no artigo 111, eu vou lá e decoro as competências. Perfeito. O que eu tenho que ter cuidado é que eu falei que ela é um órgão de defesa do Distrito Federal, ou seja, da Câmara Legislativa, do Tribunal de Contas e do Poder Executivo. Perfeito? Agora, no artigo 57 da nossa lei orgânica, ele vai falar de uma outra procuradoria, a Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa. Então, além de termos uma Procuradoria do DF, que defende todo o DF, eu tenho uma Procuradoria da Câmara Legislativa, que defende a Câmara Legislativa. Ah, e como é que ficou isso? Isso parou na Justiça. E aí o STF enfrentou o tema e falou que era constitucional termos uma Procuradoria da Câmara Legislativa. Claro, é constitucional e vamos ver como é que seria isso. Até porque existem competências da Procuradoria do DF, que é a mesma competência do artigo 57 da Procuradoria da Câmara Legislativa do DF. Então, isso tem caído na prova. É competência das duas procuradorias, o que é só da Procuradoria do DF não é da Câmara Legislativa. Tranquilo? Para ficar fácil, eu coloquei um quadro aqui que vai comparar o artigo 111 da Lei Orgânica, as competências da Procuradoria do DF, com o artigo 57 da Lei Orgânica, as competências da Procuradoria da Câmara Legislativa. E você não pode errar. Olha só, venha comigo. Antes de eu falar do quadro, só uma óbvia importantíssima, que os procuradores de autarquias e procuradores de fundações e procurador da Câmara Legislativa, que eu falei que existe, então os procuradores
de autarquias, procurador do Detran, procuradores de uma fundação pública, procuradores da Câmara Legislativa, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas garantias, os mesmos vencimentos, vai receber igual, proibições e impedimentos dessa que é a atividade correcional do DF e, claro, de disposições da Procuradoria do Distrito Federal. Então, esse texto é importante, é um texto seco da lei orgânica, pode cair na prova. Os demais procuradores que não são procuradores do Distrito Federal, são procuradores de autarquias, procuradores de fundações e da Câmara Legislativa, têm os mesmos direitos, deveres e garantias da carreira correcional e de disposições da Procuradoria do DF. Tranquilo? Mas vamos aqui, claro, falei também isso, que é constitucional a Procuradoria da Câmara Legislativa, que o STF decidiu, mas aqui está o nosso quadro, que é o que me interessa. Isto é importantíssimo. Por quê? Aqui eu faço uma comparação entre o artigo 110 da nossa lei orgânica com o artigo 57 da nossa lei orgânica. E nessa comparação, eu coloco aqui, ó, artigo 110, PGDF, Procuradoria-Geral do Distrito Federal. E vou elencar as competências. E lá do outro lado, PGCLDF, Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa. Sabendo que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ela defende o DF, ou seja, defende o Executivo, defende a Câmara Legislativa e defende o Tribunal de Contas do DF. Então ela faz uma defesa do Executivo, da Câmara e do Tribunal de Contas, enquanto que a Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa defende apenas a Câmara Legislativa. E se você olhar a primeira competência, ela representa todo o DF. Ela representa apenas a Câmara Legislativa. Bem, o que tem que estar claro para a gente é que a Câmara Legislativa, ela possui realmente 2 advogados. Ela pode ser defendida tanto pela Procuradoria do DF, como pela Procuradoria da Câmara Legislativa, com uma exceção que vamos ver na sequência aqui, tá bem? Então, quando eu falo Procuradoria do DF, defende o DF. Procuradoria da Câmara defende a Câmara. Ah, mas a do DF defende a Câmara também? Defende. Então, se você olhar aqui no quadro, a Câmara Legislativa, ela possui uma defesa tanto da PGDF quanto da PGCLDF. Uma segunda competência, Procuradoria-Geral da Câmara, ela uniformiza aquela jurisprudência, aquele entendimento administrativo e ela reúne, compila as leis. Olha o que a Procuradoria da Câmara faz. Ela também vai uniformizar a jurisprudência, ela também vai compilar leis. Ok? Ó, aqui até ficou mais claro, ela promove a defesa da Câmara, enquanto que a do DF, ela vai defender todo o Distrito Federal, ok? Vamos lá na sequência. Olha só, Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa presta orientação jurídica. Ah, mas a Procuradoria da Câmara também presta essa orientação, presta essa consultoria. Enquanto que a do PGDF presta orientação para todo o DF, a da Câmara Legislativa presta assessoria, consultoria para a Câmara Legislativa, ou seja, os órgãos, a mesa da Câmara, as comissões, os demais órgãos da Câmara, a CPI, tudinho tem uma orientação jurídica da Procuradoria-Geral do DF. Bom, agora sim, me vem uma competência que só é uma competência da Procuradoria do DF. Se você observar, esses 2 últimos itens aqui, ó, aqui para baixo, os outros acabam estando lá, do lado de lá, de um jeito ou de outro, mas esses 2 itens finais é só da Procuradoria-Geral do DF. Olha só, representa sobre questões de ordem jurídica sempre que o interesse, na verdade, é esse último, cobrança jurídica. É apenas esse último. Ali também os 2 vão defender o interesse jurídico, não teria problema. É a cobrança jurídica que é feita pela Procuradoria da Câmara do Distrito Federal. Então olha só para mim, gente. Procuradoria-Geral do Distrito Federal, só ela pode fazer uma cobrança
de dívidas, mesmo que a cobrança de dívidas seja dívida com a Câmara Legislativa. A Procuradoria da Câmara pode defender a Câmara, pode uniformizar a jurisprudência, compilar as leis, mas jamais poderá fazer cobrança de dívida. Cobrança de dívida, só quem pode fazer é a do DF. Ou seja, a representação da Fazenda Pública, ou seja, representar os cofres do DF em justiça, é só a PGDF, a da CLDF não pode fazer. Isso veio de um momento importante. Naquela decisão do STF, falou o seguinte: posso ter uma procuradoria, sim, da Câmara Legislativa, desde que defenda a Câmara em nome próprio. Se não for em nome da Câmara, não pode defender. E aí, o entendimento foi, a cobrança de dívida, o dinheiro não fica para a Câmara, o dinheiro vai para os cofres do Distrito Federal. Ou seja, quando se cobra uma dívida, não cobra em nome da Câmara, não cobra em nome próprio, cobra em nome do Distrito Federal. É por isso que a cobrança de dívida, se cair na prova, cobrança de dívida e representar a Fazenda Pública perante a Justiça, representar os cofres públicos perante a Justiça, isso é de competência da PGDF, não é da CLDF. Tranquilo? Então fica claro para você, então você guarde esse quadro é importante para você. Bom, e eu falo aqui no final, uma óbvio que o ingresso na carreira de procuradores da Câmara Legislativa far-se-á mediante concurso público, não tem o que falar, tem que ter um concurso, claro, e a regra do concurso é tanto para a Procuradoria do DF, quanto para as autarquias e agora também para a Câmara Legislativa. Bom, a nossa lei orgânica incluiu como órgão também de função essencial à Justiça a Defensoria Pública. Defensoria Pública, é importante a gente lembrar que a nossa Defensoria Pública era da União, não era do DF. Ou seja, o DF não tinha Defensoria Pública. A competência de organizar e manter estava lá no artigo 21, inciso 13 da nossa Constituição Federal. Isso foi alterado e passou essa competência ao Distrito Federal. Então, em 2011, o DF passou a ter competência de organizar a sua Defensoria Pública. E nós alteramos a lei orgânica para que pudéssemos fazer com que a Defensoria Pública pudesse existir na nossa lei orgânica. É interessante que eu vou falar umas regras aqui agora, mas vou lembrar para vocês que a Constituição Federal, agora recentemente, emenda 80 da nossa Constituição, ela trouxe mais regras para a Defensoria Pública e está tramitando na Câmara Legislativa uma proposta de alteração da lei orgânica para incluir as regras da Constituição na lei orgânica. Eu já posso falar porque é uma norma de repetição obrigatória, está previsto na Constituição e é obrigado a seguir. Não vai ter como não aprovar, já foi aprovado em primeiro turno, está aguardando o segundo turno da Câmara Legislativa. Logo, logo nós teremos essa regra a mais que eu vou falar aqui no final, quando eu falo da Defensoria Pública. Mas venha comigo, olha só, Defensoria Pública. A Defensoria Pública do DF é uma instituição permanente, ou seja, como eu falei da Procuradoria, está previsto na nossa lei orgânica, não pode ser extinta, instituição permanente. Ela é uma função da Justiça, uma função essencial à Justiça, falei, a Procuradoria do DF também é. Só que ela tem uma coisa interessante, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os níveis dos necessitados. Então, a Defensoria defende os necessitados, defende os hipossuficientes. Então, se cair assim na prova com essa terminologia, defende os hipossuficientes. Tranquilo? Defensoria Pública é assegurado nos termos do artigo 134 da Constituição, isso está na nossa lei orgânica, é texto da nossa lei orgânica, e do artigo 2º da Emenda Constitucional 69, de 2012, a autonomia funcional e administrativa. Então, foi um avanço, Defensoria Pública passou até autonomia, cabendo-lhe elaborar, nos termos da lei, de diretrizes orçamentárias, sua proposta orçamentária. Claro que ela só elabora, mas quem encaminha para a Câmara é o Executivo. Ela encaminha a proposta e manda para o Executivo consolidar a proposta de orçamento, tanto a LOA quanto a LDO, ela vai mandar. Tranquilo? Então a Defensoria Pública passou a ter autonomia funcional e administrativa. E o Defensor Público Geral? Ele só pode ser destituído, sair do cargo, por iniciativa do governador e prévia deliberação da Câmara Legislativa. Interessante aqui que o Defensor Público Geral, tanto para ser nomeado, quanto para ser destituído, nos dois casos, destituído
depende, nos dois casos, de decisão da Câmara Legislativa. Como não temos quórum, é a maioria simples. E essa decisão da Câmara, a iniciativa, a ideia, tem que ser do governador do DF. Só o governador tem a ideia para nomeação e a ideia da destituição, mas tem que ser aprovado pela maioria simples da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tranquilo? Continuando, é assegurado ao policial militar, civil e bombeiro assistência jurídica especializada. Bem, gente, essa assistência jurídica que a nossa lei orgânica prevê, é quando o policial civil, militar e bombeiro, no exercício da sua função, se envolve em algum ato de natureza administrativa ou penal, que exige uma defesa administrativa, exige uma defesa penal. Ele vai ter garantido assistência jurídica da Defensoria Pública, que mostra pra gente que a Defensoria Pública não protege somente os necessitados, protege também, defende também os policiais. Mesmo não sendo necessitado, tem uma defesa prevista na nossa lei orgânica em caso de serviço se envolver com questões que necessitem de defesa administrativa e defesa penal. Tranquilo? Também a Defensoria tem uma outra função interessante, que ela vai ter um centro de atendimento, de assistência para a mulher vítima de violência. Então, a mulher vítima de violência, o familiar da mulher, vai ter uma assistência jurídica também, mesmo não sendo hipossuficiente, da Defensoria Pública. Então, se cai na sua prova, Defensoria Pública defende o hipossuficiente, defende a pessoa necessitada, sim. Mas só eles? Não. Exemplo, exceção, os policiais. Exceção, mulher vítima de violência e os seus familiares. Tranquilo? Vamos lá, gente. Eu quero colocar aqui nesse final, e eu acho que é interessante para a gente aqui, sabermos que a emenda constitucional de número 80 de 2014, essa é uma emenda 80, que alterou a Constituição, ela colocou na Constituição, estabeleceu na Constituição, uma coisa importantíssima, que a Defensoria Pública teria iniciativa de leis. Então, lá fala, ó, vai poder propor leis direto para a Câmara Legislativa. Que leis? Somente as leis de organização da Defensoria Pública, as leis de cargos, as leis de remuneração. Então, em caso de organização da Defensoria Pública, criação de cargo, remuneração, essa lei pode ser proposta direto para a Defensoria Pública. É claro que vai ter que ser aprovado pela Câmara Legislativa. Hoje a ideia é do Executivo, é do governador. Só que pelo texto da Constituição Federal, ele fala que aqui no DF teremos isso, ou seja, isso é uma norma de repetição obrigatória. Então, se é uma norma de repetição obrigatória, eu tenho que só fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V e colocar na lei orgânica. E já está tramitando essa alteração. Então, não foi aprovada ainda. Nos próximos dias, e você já pode contar com isso, até porque se cair ele já pode cobrar pela Constituição se ele quiser. Mas nos próximos dias nós teremos a nossa lei orgânica, que você acompanhe lá pelo Facebook, professor Sandro Vieira, acompanhe pelo Espaço do Aluno. Nos próximos dias eu já vou colocar essa nova emenda que dá a autonomia para a iniciativa legislativa da Defensoria Pública de propor algumas leis. Nem todas, viu, gente? Porque ela não vai poder propor, por exemplo, a lei do orçamento, porque essa só o governador pode. Ela pode ter a ideia de mandar para o governador o que ela quer que o governador inclua nas leis orçamentárias, que vai ser aprovado pela Câmara Legislativa. Tranquilo? Então, terminamos funções essenciais da Justiça, falamos de Procuradoria do DF, Procuradoria da Câmara Legislativa, a diferença entre os dois, que a Procuradoria da Câmara só age se for em nome próprio. Se não for em nome próprio, ela não pode agir, e a exceção seria a cobrança de dívida ou representar o DF perante a Fazenda Pública. Ela não pode fazer isso, só quem faz é a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Tranquilo? Que os procuradores de autarquias, de fundações, da Câmara Legislativa têm as mesmas regras, vencimentos, impedimentos, remuneração da carreira correcional e de disposições da Procuradoria do DF. E Defensoria Pública, autonomia administrativa, autonomia política. E agora, por último, emenda 80 da Constituição, dando autonomia de propor leis. Tranquilo? Até a próxima aula. Conto com você. Até lá, gente.